Olá, boa noite a todos. Hoje é a vez de falar nas previsões para o mês de março. Obviamente que eu vou usar aquilo que está dito neste livro e vou desenvolver naturalmente. Isto porquê? Porque neste livro eu já apresento as tabelas e por isso aquelas tabelas que normalmente já sabem como é que funciona, portanto eu faço as tabelas para cada um dia, para cada um dos dias do ano. Por essa mesma razão, eu hoje vou poder entrar um pouco mais em pormenor e dizer e falar dos carneiros, touros, gêmeos, etc., mas falar com mais precisão, dizendo os, 21, os carneiros de 21 de março ou os carneiros de 9 de abril, etc, etc. Portanto, as previsões variam muito de acordo com o dia de nascimento e não com o signo na generalidade. Isto para até, porque vem à baila, agradecer, mas fazer um reparo à sua dona Isabel Marques, não, Filipa Marques, que fez uma espécie de comentário sobre este livro, justamente, dizendo que de algum modo ele é generalista. Ora bem, se este é generalista e que fala de que faz 365 previsões por ano, então não sei o que é que ela poderá chamar. Há aqueles livros normais em que se fala apenas para os 12 signos, ou seja, cada um dos signos, como calculam, são aproximadamente 8% da população mundial. Portanto, quando eu faço uma previsão só para o carneiro, para o touro ou para os gêmeos, eu estou a falar, aí sim, de uma maneira muito generalista, para 8% da humanidade. Agora, no caso presente, eu dou-me ao trabalho de ter 24 tabelas. Aliás, queria mostrar-vos como é que isto funciona. Estas são as tabelas originais que estão no livro e que, como veem, são semelhantes àquelas que eu vou utilizar, só que eu fiz uma fotocópia ampliando para poder ver melhor. E não só tenho 12 tabelas destas, 12 vezes 30, portanto dá 365 hipóteses, como na segunda parte do livro eu também faço outras tabelas, mas essas muito mais interessantes, se calhar, pelo menos para as pessoas que estão interessadas no amor. Por exemplo, também tenho 12 tabelas em que, como podem reparar, penso que estarão a ver aí em casa, podem ver que têm corações e trovões, ou seja, do ponto de vista afetivo também, as previsões que constam neste livro são feitas dia a dia. Ou seja, neste caso, e eu sabia porque tinha muitos corações, não era eu que tinha muitos corações, mas o livro, porque o escorpião, e como podem ver, isto é a tabela para o escorpião, e a tabela do escorpião tem coisas fantásticas para 2020. Sobretudo, os nascidos em 15, 16, 17, 18 de novembro, se repararem, estão aqui nestes dias cheios de corações. Enquanto que, mais cedo, aqueles que nasceram no princípio do signo, ou depois destes dias, já não têm tantos corações. Isto quer dizer o quê? Aliás, os nascidos a 24, 25, 26 de outubro até têm, eu vou ver se consigo mostrar-vos, uma espécie de trovões, ali um sinal que vai, no fundo, avisar-vos que estas pessoas, apenas estas, têm tendência para maiores tensões, conflitos, falta de paciência na área afetiva. Portanto, isto para fechar este assunto, no fundo, este livro tem 24 tabelas e estas tabelas que eu tenho e que vou utilizar hoje para fazer as previsões para o mês de março, no fundo têm os 12 meses, portanto 12 mais 12, 24, vezes 12 e vezes 30. Portanto, isto dá um número extraordinário de hipóteses completamente diferentes. Portanto, de qualquer forma, eu agradeço à Filipa Marques, que fez esta, digamos, esta menção do livro, mas explicar-lhe que para o grande público não há outra hipótese de ser ainda mais específico. Porquê? Porque eu já estou a trabalhar com 365 previsões e não apenas 12. Obviamente que mais correto, ou mais, não é mais correto, mais específico,
mais individualizado que isto, só fazendo, aliás, como ela diz, o mapa astral. E isso aí, fazer o mapa astral, tem a ver com a hora de nascimento. E há muitas pessoas que não sabem a sua hora de nascimento. Portanto, o mais que se pode fazer dentro destas limitações é justamente aquilo que eu tento fazer. Bom, vamos depois dividir. Eu recebi imensas mensagens a falar do coronavírus e de se isto é o fim do mundo, se não é o fim do mundo, como é que a astrologia vê os vírus e os contágios de vírus, etc. Foram dezenas ou centenas de mensagens a perguntar se a astrologia tinha alguma coisa a dizer em relação a estas pandemias, a estas epidemias. É assim, obviamente que tudo está no nosso mapa astral. E as pandemias, todas estas doenças super contagiosas, obviamente, estão marcadas no nosso horóscopo. Por isso mesmo, muitos de nós temos mais tendência para ter mais vezes gripes, vírus, e eu já vou explicar porquê, e outras são mais resistentes, têm um sistema imunitário mais poderoso, mais forte, ou por causa da idade, ou por causa da sua própria complexão física, que está ligada ao seu horóscopo. E queria dizer aqui apenas 2 ou 3 pormenores. Vírus, em astrologia, tem a ver com 2 planetas. Ou seja, conflito entre 2 planetas, que são Marte e Plutão. Portanto, obviamente, as pessoas que nos estão a ouvir e que conhecem o seu próprio horóscopo vão poder até verificar se tiverem quadraturas ou oposições, tensões fortes entre Marte e Plutão, ou conjunções, têm às vezes um bocadinho mais tendência para ser contagiáveis por estes micro-organismos que trazem, às vezes, grande infelicidade e grande fragilidade à vida humana. Por outro lado, também ainda em relação aos contágios, as pessoas têm Neptuno poderoso, forte, na casa 1, na casa 10, etc. Mas tudo isto só se pode ver no mapa astral. Têm mais tendência para ser contagiadas ou contagiáveis. E isso nós vemos, porque nós conhecemos, todos nós temos pessoas de família ou amigos, que uns são mais... mal aparece qualquer coisa, uma pequena gripe, apanham logo. E outros não, ou nunca apanham a gripe, ou apanham-na às vezes muito mais tarde. Portanto, há aqui vários fatores. Obviamente que a astrologia tem respostas em relação a esta questão. Aliás, posso até entrar em pormenor dizendo que a astrologia está dividida em várias especialidades. Portanto, há a astrologia médica, a astrologia política, a astrologia individual, a astrologia psicológica, há várias escolas de astrologia. Aquela que de facto me interessa mais é a astrologia psicológica, porque conhece-te a ti próprio através da astrologia, dá à pessoa a possibilidade de regenerar e resgatar e estar melhor consigo e depois estar melhor com o mundo e na relação com os outros. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que a astrologia que permite, que é aquela que eu faço habitualmente, a astrologia que nos ajuda a conhecermos a nós próprios, ajuda-nos também a integrar-nos mais nos outros, mas essa astrologia, obviamente que aquilo que eu faço aqui no livro e com estas tabelas, pretende ser um trabalho rigoroso, mas se tivermos a hora de nascimento e o local de nascimento e o ano de nascimento, que são 3 fatores que este livro não pode contemplar, porque senão era impossível, não é? Assim, mesmo neste livro já estamos, como disse, já estamos a fazer, eu por acaso não tenho aqui uma calculadora, mas 24 vezes 12 vezes 30 já é um número incrivelmente grande de possibilidades e de previsões diferentes que eu posso fazer com este livro. Bom, portanto, para terminar, em relação às doenças e às propagações das doenças, há uma área da astrologia que se chama justamente astrologia médica, e é muito curioso porque muitos médicos e pessoas ligadas à saúde e que gostaram e gostavam da astrologia foram publicando ao longo, sobretudo desde o princípio do século XX, uma até fantástica, extraordinária, com 500 páginas em papel bíblia muito fino, que era justamente a astrologia, como é que a astrologia vê as doenças e a capacidade
da pessoa se precaver mais ou menos, ou a vulnerabilidade de cada um de nós a uma propagação de uma doença, de um contágio, etc, etc. Portanto, aliás, para dizer ainda mais qualquer coisa, há uma casa, das 12 casas com que a astrologia trabalha, há uma casa que é a casa 6, que é justamente a casa da saúde. Portanto, um astrólogo, para ver qual é a robustez, qual é a força de uma pessoa face a um problema de saúde, vai ter que ver o ascendente. O signo ascendente é muito poderoso e muito pujante em relação justamente à capacidade de reação perante uma agressão, que neste caso uma doença. A casa 6, que é a casa da saúde. E depois há obviamente, o Sol. O Sol é a vitalidade. E é curioso que Fernando Pessoa, nos seus grandes e longos estudos sobre astrologia, ele interessava-se muito por ver os acidentes mortais, porque é que a pessoa morria numa dada altura e não morria noutra, e era sempre... Ele dava muita importância ao Sol, à posição do Sol, e os aspectos que os outros planetas faziam com o Sol, também com a Lua e com o ascendente. E às vezes também com o chamado meio do céu, que é o destino, ou seja, se a pessoa tinha um planeta muito maléfico ligado ao destino, é porque se calhar estava mais, digamos, vulnerável a ser, digamos, transtornada por fatores do destino, nomeadamente, nesse caso, problemas de saúde. Mas, para explicar melhor, e voltando só pela última vez, vírus tem a ver com Marte e Plutão. Portanto, quem tiver conjunções, quadraturas, oposições, Marte e Plutão, são um bocadinho, não é muito mais, mas 15% mais sensíveis aos problemas com vírus, e de toda a ordem, desde herpes a outro tipo de vírus. Portanto, as viroses e a capacidade de regeneração em relação às viroses têm a ver com Marte e Plutão. Muitas vezes o signo de Escorpião também pode aparecer como ascendente, etc. Mas isto não estou a querer dizer que estas pessoas são mais vulneráveis a este maldito vírus que anda para aí a assustar meio mundo. Eu estou a só dizer em relação aos vírus para poder responder às centenas de questões que me foram colocando nestes últimos 10, 15 dias. Portanto, outro ponto, portanto, é ver a posição do Sol. Se o Sol tiver muito bons aspectos, é extremamente bom sinal. A Lua também é importante. E o ascendente, o planeta que domina o ascendente, são tudo estes fatores. E a tal casa 6, e por isso, olha, estou muito contente, estão-me aqui a dizer que tenho 240 e tal pessoas neste momento em direto. Espero que estejam a gostar. Bem-vindo a todos aqueles que se juntaram a este direto selfie astral, que, na medida do possível, vou fazer uma vez por mês. Fazer o quê? Fazer as previsões justamente para o mês que se segue. E neste caso vai ser o mês de março. Então, vamos começar já com as previsões, depois deste prólogo, falando deste assunto que nos atormenta um pouco a todos e a algumas pessoas. Só falta dizer outra coisa. É que Plutão, que é um dos tais planetas relacionados com os vírus, é um planeta mutante. Por isso é que também os vírus se adaptam, se mudam, etc. Mas há uma coisa extraordinariamente positiva no Plutão. É que o Plutão regenera. E pessoas que tenham, às vezes, algum Plutão no seu horóscopo muito positivo ou muito poderoso, têm uma capacidade de regeneração que tem, de algum modo, a ver com a tal imunidade. Portanto, a pessoa resiste mais, tem uma capacidade de combater os micro-organismos, justamente, e, portanto, muitas vezes acabam por ter uma resiliência, uma resistência e uma capacidade de reagir melhor e de se defender destas vulnerabilidades ou destes contágios, destes processos coletivos que, às vezes, de tempos a tempos, eu lembro-me de quantos contágios, desde as vacas loucas, desde a doença das galinhas e das aves, a gripe das aves, a gripe suína, são tantos que vão, no fundo, criando na nossa sociedade atual verdadeiros tormentos e pânicos. Porquê? Porque a sociedade, quanto mais globalizada for, quanto mais viagens houver, quanto mais multinacionais, o poder está, no fundo, disseminado, e aquilo que se passa numa parte do mundo acaba por ter
invariavelmente mais reação neste mundo globalizado, na globalidade do próprio planeta Terra. Bom, posto isto, queria dizer-vos o seguinte: o que é que eu tenho aqui para trabalhar convosco nesta sessão? Tenho as previsões para Carneiro, Touro e Gêmeos, e justamente para os primeiros 3, digamos, meses deste ano de 2020. Portanto, janeiro, fevereiro e março. E é justamente este março, esta coluna, que eu vou usar para o signo de Carneiro, vou usar esta coluna para o signo de Touro e esta coluna para o signo de Gêmeos. Portanto, porquê? Porque cada coluna tem a ver com um mês. Estas tabelas são tiradas, no fundo, eu fiz isto fiz uma digitalização e uma montagem destas tabelas globais que são feitas para o ano inteiro e que, por sua vez, não aparecem do nada, elas estão publicadas e quem já comprou o livro já sabe muito bem que elas estão publicadas num livro. Bom, vamos adiante. Portanto, vamos dizer que no mês de março as coisas para o signo de Carneiro, que é um signo combativo, é um signo energético, estão muito, muito diferentes de acordo com o dia de nascimento. Cá está, porque, por exemplo, quem nasceu a 21 ou 22 de março, este ano, este mês de março, até vai poder fazer contratos ou planos a longo prazo, sob o ponto de vista, sobretudo profissional, vão estar mais robustos, se calhar, portanto, mais resistentes a invasões pessoais, doenças, circunstâncias especiais, mas eu englobo de uma maneira geral, num primeiro grupo, os nascidos entre 21 de março e 8 de abril, porque de algum modo eles estão numa maré boa. Portanto, eles estão com a capacidade de luta, de energia, de ação, de combate, de iniciativa muito poderosos, que são, no fundo, palavras de ordem do próprio Carneiro. Portanto, estes estarão, se calhar, mais fortes e mais energéticos ao longo deste mês de março, mas o mesmo já não se verifica para os nascidos entre 9 e 13 de abril. Porquê? Os nascidos entre 9 e 13 de abril vão sentir, ao longo do mês de março, uma certa tensão, uma certa divisão. Querem fazer uma coisa, depois querem fazer outra, e, portanto, há uma espécie de instabilidade. E isto porquê? Porque, como podem ver, há aqui uma letra que é Júpiter, portanto, Júpiter menos. E o que é que o Júpiter menos quer dizer? Quer dizer que estas pessoas, só estas, repito, nascidas entre 9 e 13 de abril, vão ser afetadas por Júpiter. E Júpiter é o nosso guia. Júpiter é a minha crença. Júpiter é aquilo que eu quero fazer na vida. Júpiter é a minha alegria de viver, a minha jovialidade, o meu otimismo. Portanto, só que quando há problemas com Júpiter, isto divide a pessoa. E a pessoa quer, depois não quer, gosta, não gosta. E, portanto, para eles, para este pequeno grupo, nascido entre 9 e 13 de abril, pode ser um mês de algumas indecisões, quer, não quer, vão estar mais bem dispostos num dia e mais, se calhar, mais irritadiços ou mais dispersos no dia seguinte. Depois vem um grupo, este sim, eu vou dedicar-lhe ainda mais atenção, que são os nascidos a 14, 15 e 16 de abril. Porquê? Porque além do problema de Júpiter, tem também outro planeta a afetá-los. E este outro planeta é Plutão, e portanto, olha, Plutão é um planeta de insatisfação, de vulnerabilidade, de tensão interior. Portanto, eu espero estar enganado, mas parece-me que os nascidos a 14, 15 e 16 de abril vão ter ainda um março muito delicado. Sensível, insatisfeito, problemas com pessoas, com colegas, com trabalhos, com situações, vão andar mais ansiosos, vão andar com uma imaginação mais mórbida, um bocadinho extremistas, um bocadinho tudo ou nada, porque Plutão tudo tem justamente a ver com isso. É uma sensação de insatisfação. Até pode acontecer, espero que não seja o caso, que eles tenham desafios poderosos, ou sob a polícia familiar, ou profissional, ou com chefias, ou com autoridade, etc, etc. Portanto, espero que tenham a força e a capacidade de combate, que é muito típica do Carneiro, sobretudo ao longo deste mês de março. Para finalizar, temos os nascidos entre 17 e 20 de abril, que ou têm Júpiter contra ou têm Saturno contra. Portanto, os 17, 18, 19 e 20 de abril
vão ter um mês com lutas. Vão ter um mês um bocadinho instável, vão estar com ter mudanças de humor muito mais frequentes. As pessoas que os conhecem e que lidam com eles vão dar, por isso, de certeza, por essas mudanças, essas tensões, que muitas vezes são características do próprio signo de Carneiro. Mas, sobretudo, queria avisar os 18 e 19 de Abril para se sentirem mais sós, mais incompreendidos, mais mal amados, ou até mesmo os de 20 de Abril, que se possam se sentir mais mal amados, mais sós, mais fracos, mais isolados. Tentem combater essa predisposição, porque há aí uma espécie de pessimismo latente, talvez, durante este mês, espero que não. Aliás, é preciso fazer aqui uma ressalva. Não se esqueçam que o ascendente é muito importante e, como já se disse nos outros selfie astrais, os ascendentes touro, os ascendentes virgem, ascendentes escorpião, ascendentes sagitário, ascendentes capricórnio ou ascendentes peixes vão ajudar substancialmente todas as previsões que eu hoje aqui disser. Eu repito, e isto é por causa justamente da posição dos astros de acordo com os 12 signos do zodíaco. Portanto, repito, as pessoas que têm ascendente touro, ascendente virgem, ascendente escorpião, sagitário, capricórnio ou peixes vão ter, digamos, se tiverem estes ascendentes, se calhar já não vão apanhar nem metade destas tensões que eu posso, no fundo, anunciar para todos os signos. E assim sendo, vamos passar de imediato ao signo de touro e, como veem, para o signo de touro, cá está, para o signo de touro vão poder reparar que há também, aliás, para quase todos os signos, há aqui variações enormes de acordo com o dia de nascimento. Este é o primeiro dia de touro, o segundo, o terceiro, até o último dia de touro. E, portanto, estes são os meses de janeiro, fevereiro e março. Eu vou justamente agora usar as previsões para o signo de touro e, sobretudo, posso dizer que, de uma maneira geral, aliás, o touro é um dos mais beneficiados durante este ano, ao longo deste ano. Aqui também faço a tal ressalva. Se tiverem os tais ascendentes que eu falei, melhor ainda, mas obviamente que é preciso depois ver o horóscopo. Eu quando digo, o touro está muito beneficiado, isto quer dizer que 70% a 80% dos taurinos estão super beneficiados, mas depois faltam os tais 30% que têm a Lua, Mercúrio, Vênus, noutros signos, que não o signo de touro. Se a pessoa nascesse com todos os planetas, o que é impossível, com todos os planetas no signo de touro, então tinha um ano brilhante com todas as realizações possíveis. Agora, uma vez que quando a pessoa diz, eu sou touro, quer dizer que tem o Sol no signo de touro. Mas ainda falta ver a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão, onde é que eles se enquadram no resto do seu mapa astral, ou mapa do céu, ou horóscopo. Mas estava a dizer que, de uma maneira geral, o mês de março é um mês forte, é um mês de realizações, é um mês de grande iniciativa para os taurinos, só exceto para uns. Talvez os de 21 de Abril, como ainda estão colados ao final de Carneiro, que tem a ver com 20 de Abril, os 21 de Abril podem ainda sentir, ao longo deste mês, uma espécie de... são um bocadinho contagiados por aqueles que estão a 20 de Abril, um bocadinho solidão, um bocadinho pessimismo, mas uma coisa passageira. Isto pode fazer-se sentir, se calhar, durante uns dias, 4, 5, 6 dias ao longo deste mês. Porque, de uma maneira geral, o mês é muito favorável para os nascidos sob o signo de touro. E vou explicar quais são os mais beneficiados. Os 24, 25 e 26 de Abril têm um grande a favor. Isto quer dizer que, além daquela capacidade realista típica dos touros, têm uma capacidade inventiva e criativa acima da média. Portanto, ideias novas, coincidências, encontros, vamos tirar partido pleno destas características planetárias, porque este mês pode ser um mês de surpresas, um mês de mudanças, de renovações muito importantes. Portanto, estão-me aqui a dizer que continuam a haver cada vez mais pessoas em direto e, portanto, obviamente, se conseguirem partilhar, se fizerem o favor de poder partilhar, isto vai ajudar a que outras pessoas dos vários signos do zodíaco possam ter, ou pessoas de família ou amigos, obviamente, que gostem da astrologia, podem também estar interessados em
ouvir e acompanhar as previsões que aqui vou fazer. Depois, os 22, 23 de Abril e de 27 de Abril a 8 de Maio estão bem. De uma maneira geral, as características do signo de Touro estão positivas: realismo, capacidade de ganho, gestão financeira, capacidade de envolvimento, etc. Está tudo a funcionar muito bem. Depois, acima do bem, muitíssimo bem, estão os nascidos entre 9 de maio e 21 de maio. Embora de uma maneira um bocadinho diferente conforme o dia. Por exemplo, os de 9 de maio têm o Neptuno a favor. Mais sensibilidade, mais intuição, mais musicalidade, mais capacidade de serem poetas, visionários, sensíveis, adivinhar o que os outros precisam, ajudar os outros, etc, etc. Os de 10 e 11 de maio vão estar duplamente positivos. Portanto, Júpiter e Neptuno está a seu favor. Portanto, têm intuição, capacidade de realização e uma grande força disponível. Depois, os 12, 13 e 14 de maio, tem o Júpiter, que já é muito bom. Aliás, o Júpiter a favor de... Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e é também o melhor, é o deus dos deuses. Júpiter é, digamos, o deus de todo o Olimpo, dos que mandam nos céus e nos astros. Portanto, 12, 13 e 14 de maio estão bom mais, ou até bom mais, ao longo deste mês. Depois, os 15, 16 e 17 de maio estão excelentes, porque podem até lançar-se em desafios muito mais para além daquilo que pensavam fazer. Porquê? Porque vão ter uma capacidade, Plutão está com eles, portanto têm uma capacidade de regenerar, de força, de resistência. Aquilo que eu há bocado falei das doenças, eles estão exatamente ao contrário. Estão robustos, estão seguros, estão fortes, estão com energia e capacidade de resistência a investidas, a problemas, etc, etc, que eles vão receber, vão embater de uma maneira muito positiva e até se calhar saem beneficiados dos problemas que lhe podem eventualmente surgir em março. Portanto, se vierem problemas, melhor, porque vão dar a volta por cima e ainda vão ficar mais robustos. Depois, 18 de maio estão bem, 19 e 20 e 21 estão muito bem, porque ainda por cima o lado realista, o trabalho, as capacidades de realização pessoal e profissional estão muito desenvolvidas. Portanto, podemos passar já para o signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos, eu diria que está 93% dos geminianos vão estar bastante bem em março. Para provar aquilo que eu estou aqui a dizer, hão de reparar que este é o mês, é o signo de Gêmeos, este é o mês de março, é esta coluna toda, e temos mais desde lá de cima até cá abaixo. Só que há aqui 2 ou 3 dias, que são apenas esses, digamos 9, 10 e 11 de junho, podem andar um bocadinho mais confusos, desorientados, ao longo deste mês. Aliás, se calhar já o mês passado, portanto o mês de fevereiro, podem ter sentido uma maior hipersensibilidade, uma sensação de querem uma coisa e depois já não querem, sentirem-se um pouco enganados, um bocadinho desiludidos com alguém, com um projeto, com uma pessoa, com dinheiro, com digamos, um projeto financeiro, amoroso ou até mesmo profissional. Repito, 9, 10 e 11 de junho, o Neptuno está a fazer aqui um aspecto, digamos, difícil, portanto está a desafiá-los e, portanto, vai dar-lhes, se calhar, um excesso de vulnerabilidade, de sensibilidade. Portanto, sabendo disto, estes nascidos, reparem, estamos a falar de 3 dias, 3 dias em 30, portanto, é muito pouco, portanto, são no fundo, 10% dos nascidos sob o signo de Gêmeos, é que vão ter, se calhar, um mês um bocadinho mais delicado. Bom, de resto, de 12 de junho a 21 de junho, as características típicas do mês do seu signo vão estar a vosso favor. Mercúrio, comunicações, mudanças, capacidade de dizer aos outros, de se mover, de viajar, de comunicar, de usar a inteligência e a capacidade intelectual para resolver grande ou a totalidade dos problemas que podem surgir ao longo deste mês de março. Assim sendo, eu depois já vou, se tiver tempo,
ver que tipo de perguntas é que me estão a colocar e se há alguma questão em especial que eu possa responder, que seja sobretudo útil a muitas pessoas, não é? Porque não é, digamos, traz, não é para responder a perguntas ou responder a questões, digamos, astrológicas de cada um de vós que me está a ouvir, mas sobretudo para dar uma perspectiva global do mês. E, portanto, mas não quer dizer que, se eu tiver um pouco de tempo, não possa ver aqui algumas das perguntas e, sobretudo, coisas que podem ser respondidas para a maioria das pessoas e que podem ser úteis para a maioria das pessoas que nos estão a seguir, melhor ainda. Portanto, quanto ao caranguejo, o caranguejo é bom e mau ao longo deste mês. 60% dos caranguejos vão estar bem e se calhar 40% dos caranguejos vão estar mais vulneráveis ao longo ou com mudanças de humor, aliás é uma coisa muito habitual neles, vão estar se calhar com algumas mudanças de humor ao longo deste mês. Isto porquê? Porque, e especificando melhor, no mês de março, 22, 23 e 20, os nascidos a 22, 23 e 24 de junho estão muito bem. Estão muitíssimo bem, com capacidade de desenvoltura, energia, coincidências, poder inventivo. Os nascidos entre 25, 26 e 27 de junho vão estar não bem, mas bem mais, muito bem. Depois voltamos a um grande e longo período, que são os nascidos entre 28 de junho e 9 de julho, que vão estar nas suas 7 quintas, portanto a casa, a família, a sensibilidade, a poesia, a música, a arte, a relação com os outros, a proteção, a capacidade de proteger e ser protegido, vai estar na ordem do dia, ou aliás, na ordem do mês de março, e portanto para eles, para estes, o mês vai com certeza ser bom ou muito bom. Depois, sim, vêm aqui alguns que poderão ter algumas dificuldades. São os nascidos a 9 e 10 de julho, porque têm o Júpiter a favor, portanto vão estar mais desmotivados, desconcentrados, se calhar problemas com a legalidade, problemas com tribunais, problemas com a lei. Cuidado, não ponham em risco, ou seja, não ponham o pé em ramo verde ou não passem para além daquele limite, daquela fronteira da legalidade, porque Júpiter também é a autoridade e a lei. Portanto, podem vir a ter alguns problemas com uma multa, com problemas jurídicos, com pequenos ou médios problemas. Não posso dizer de viva voz e neste tipo de diretos a intensidade com que podem ficar mais vulneráveis, porque aí tinha que fazer o tal mapa astral. No entanto, os 11, 12 e 13 de julho vão ter umas semanas muito boas, umas semanas um bocadinho menos boas, portanto, há um clima de instabilidade, mas por outro lado, uma sensação de que se vai dar a volta por cima. Portanto, vão ser enfrentados por estes nascidos em 11, 12 e 13 de julho alguns problemas, vão ter que enfrentar alguns problemas, mas um dia ou dois depois já vão encontrar soluções e vão ultrapassar essa predisposição. Depois temos outra vez um pequenino grupo, que são os 14, 15 e 16 de julho, que vão estar se calhar um bocadinho mais desmotivados, mais vulneráveis, com maiores mudanças de humor. Não os 30 dias deste mês, mas se calhar uma semana, meio da semana, depois melhoram, etc. Mas não é assim um mês difícil, mas é um mês um bocadinho instável. Depois vem, e isso aqui é uma atenção especial, 17, 18 e 19 de julho, porque tem Plutão e Júpiter a desfavor, portanto vão se sentir revoltados, inquietos, insatisfeitos, vão exigir coisas que os outros não lhes vão querer dar, vão se calhar ter lutas de poder, lutas com pessoas que estão próximas na própria casa, na família, na vida privada, podem aparecer situações. Quando eu digo, por exemplo, 17, 18 e 19 de julho, pode ser também um dia antes, pode ser que isto apanhe já os de 16 ou que apanhe os de 20 de julho, porque às vezes um pequenino mudança de um dia não é o suficiente. Portanto, mas de uma maneira geral, os 17, 18 e 19 de julho, vou ter que vos pedir paciência, porque é um mês em que vão surgir desafios, tensões, limites, circunstâncias penosas, difíceis para combater, mas nós também sabemos que os caranguejos, quando querem lutar por um fim, por um assunto,
não há nada a dizer. Eles dão a volta por cima. Depois vem os de 20 de julho. Estes estão aqui na corda bamba. Uns dias melhores, uns dias piores. E depois vem os 21 e 22 de julho. Esses têm Saturno contra e vão se sentir, como alguns que eu já referi, mais solidão, incompreensão. Saiam de casa, comuniquem, não se deixem isolar, nem por causa da gripe, nem por causa dos vírus, nem por causa da... Não se deixem isolar, porque a solidão, neste caso, é o pior inimigo. E a solidão tem, aliás, começa por S, Saturno começa por S, e aquilo que aparece justamente nesta tabela é o S-, ou seja, problemas com Saturno. E Saturno, quando traz normalmente para a nossa vida sensação de solidão e de incompreensão, e o isolamento é o pior inimigo que estas pessoas podem vir a ter. Bom, sendo assim, vamos passar para o signo de Leão. O Leão só, olha, para ser rigoroso, só 2 dias dos nascidos sob o signo de Leão é que vão ter, se calhar, um mês de março mais delicado. Os de 23 e 24 de julho vão sentir, ao longo do mês de março, vão se sentir cansados, vão se sentir estourados, vão se sentir com uma capacidade muito reduzida de resistir às adversidades que a vida lhes vai poder trazer nesta altura da sua existência. Portanto, repito, os leões de 23 e de 24 de julho, e eu conheço e tenho amigos nascidos justamente nestes dias, e ainda hoje por acaso falei com uma destas pessoas ao telefone, e portanto reconheço que o mês de março é um mês de delicado, é um mês de problemas, é um mês de insatisfação, é um mês de vulnerabilidade. E os leões não reagem muito bem a isto, porque os leões são fortes, os leões são energéticos, os leões são apaixonados, mas estes leões de 23 e 24 de julho vão poder sentir um bocadinho a peso da mão do destino e que não está ao seu alcance poder mudar aquilo que desejariam mudar. Por outro lado, os de 25 de julho já têm um mês 70 a 80% positivo, portanto, bom mais. E logo a seguir vêm os 26, 27 e 28 de julho. Vão andar mais tensos, nervosos, inquietos e com mudanças súbitas de humor, porque há novidades, há mudanças inesperadas que os vão enervar de algum modo. Depois, o grande período entre 29 de julho e 23 de agosto. Bom, estes vão estar bem, por isso é que eu dizia que apenas uma pequenina e reduzida parte dos leoninos vão ter um mês de março com dificuldades. No fundo, são aqueles que nasceram entre 23 de julho e 28 de julho. Reparem, no fundo são 3, 4, 5, 6 dias em 30 dias. Portanto, não se pode dizer que seja uma coisa muito catastrófica, nem pouco mais ou menos. Todos os outros estão bem, estão senhores da sua criatividade, da sua pessoa, da sua imagem, etc, etc. Quanto aos virgens, vamos lá então falar do signo de Virgem. Virgem, aliás, podem ver aqui na cábula que eu tenho aqui, Virgem seria dos signos mais no fundo, classificados ao longo deste ano. Ele está aqui como se fosse uma espécie de segundo lugar. Ou seja, portanto, os virgens têm um ano com grandes oportunidades, nem todos os virgens da mesma maneira, porque depende muito do dia de nascimento, mas o mês de março está incluído naquela maré alta, naquela maré positiva. Eu diria que os de 24, 25 e 26 de agosto estão muito bem, estão com grande capacidade de trabalho, daquilo que os caracteriza está a ir para a frente. Mas melhor ainda, são os nascidos a 27, 28 e 29 de agosto. Esses vão estar com necessidade de remodelar, mudar, transformar, arrumar a casa, arrumar o escritório, arrumar a oficina, ter ideias novas, inovadoras e querer fazer coisas muito criativas. Depois vem um grande grupo, os nascidos entre 30 de agosto e 10 de setembro, que têm um mês muito bom, muito produtivo, muito à virgem, ou seja, muito organizado, muito capacidade de fazer, de organizar, de trabalhar bem, de tirar partido das suas qualidades intelectuais. Portanto, é um mês bastante positivo. Repito, os nascidos entre 30 de agosto
e 10 de setembro. E depois há aqui um pequeníssimo grupo, reparem, em 30 dias são apenas 3, que são os nascidos a 11, 12 e 13 de setembro, vão ter o Neptuno a desfavor. Isto quer dizer que o signo tem a ver com o ver para crer. Aliás, nós dizemos ver para crer como São Tomé, e cada um dos 12 apóstolos tinha a ver simbolicamente com cada um dos 12 signos, e justamente o Virgem caberia a São Tomé o signo de Virgem. Por isso é que é ver para crer como São Tomé, porque são justamente críticos, analíticos, céticos, gostam de pôr o dedo na ferida para ver se aquilo é mesmo verdade, como aconteceu justamente na história bíblica. Portanto, e justamente os 11, 12 e 13 de setembro vão estar um bocadinho desiludidos, um bocadinho vulnerabilizados, vulneráveis, portanto vão estar mais frágeis do que o costume, e se calhar tinham um ideal de fazer um projeto qualquer que vão ter que adiar, ou vão encontrar alguns impedimentos, uma viagem, um plano, um projeto que não vão poder resolver já no mês de março. Não quer dizer que em abril, maio ou junho não possam fazer. Depois vem um grande período muito positivo dos nascidos entre 14 de setembro e 23 de setembro, mas de diferentes maneiras. 14, 15 e 16 de setembro vai ter ideias, força, energia, capacidade de fazer projetos novos e até de conviver e convidar os outros para projetos seus na área profissional, na área das relações. Vão poder convidar os outros para, convosco, fazerem aquilo que desejam programar e fazer. Por outro lado, os 17, 18 e 19 de setembro vão estar com uma energia absolutamente fora do comum. Vão estar mais apaixonados, mais secretos, mais intensos, vão ter uma capacidade energética acima da média, portanto devem aproveitar ao máximo estas influências do mês de março, que são muito positivas. E atenção, Plutão tem a ver com a sexualidade, tem a ver com o amor, com os sentimentos, com os relacionamentos amorosos, afetivos e físicos, até, portanto, quem sabe se os 17, 18 ou 19 de setembro não vão desenvolver uma relação antiga, ou encontrar um novo amor, ou uma nova forma de relacionamento, porque é provável que assim seja, porque o Plutão ajuda nesta área de vida. Os de 20 de setembro estão bem, e muito bem estão os 21, 22 e 23 de setembro. Porquê? Porque o Saturno está a favor, e Saturno são os planos, projetos de longo prazo, trabalho, carreira, capacidade de realização a vários níveis. Depois de Virgem, já fizemos, no fundo, as previsões para 6 signos. Vamos então ao signo da Balança. De uma maneira geral, conforme as tabelas que eu vou aqui seguir, este é o signo da Balança, e portanto eu vou, sobretudo, dar importância a esta coluna que diz respeito ao mês de março. O que é que eu vos posso dizer? Que apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, digamos que só 30% das balanças vão ter um mês um bocadinho mais delicado. De uma maneira geral, todos os outros vão ter um mês mais positivo. E quem são aqueles que vão ter um mês bastante mais positivo? Os nascidos entre 24 de setembro, porque na maior parte dos dias dos anos, 24 de setembro cabe não ao signo de Virgem, mas ao signo da Balança, e portanto os nascidos entre 24 de setembro e 12 de outubro, por princípio, vão ter um mês bom, suave, harmonioso, de bons relacionamentos com os outros, vão se sentir mais fortes e mais resistentes do que é normal. Pelo contrário, os de 13, 14, 15, 16 até 17, ou seja, no fundo de 13 a 17 de outubro, são pessoas que vão poder estar um bocadinho, sentir-se um bocadinho mais às aranhas. A balança vai estar ali a pender para uma coisa ou para outra, vão se sentir um bocadinho divididos, querem atingir determinado tipo de objetivos e se calhar não é isso que vão conseguir, vão se sentir um bocadinho mais baralhados e com mais dificuldade de tomar atitudes mais fortes. Bom, depois, com muita atenção e com muito cuidado,
muita cautela. Eu vou falar dos 18, 19 e 20 de outubro. Porquê? Porque Plutão está a desfavor e Plutão é quase o oposto da balança. Portanto, Plutão é o exagero, é a insatisfação, é o estar mal dentro da nossa pele e, portanto, é possível que estes 3 dias da balança, 18, 19 e 20 de outubro, possam sentir-se mais sós, mais incompreendidos, que possam não levar a bom porto um projeto, possam sentir-se, se calhar, menos bem amados do ponto de vista amoroso e podem até estar a ser pressionados psicologicamente ou levados para fazer qualquer coisa que não tem a ver com aquilo que eles desejam. Se assim for, tenham mais força, porque o que está em causa é um Plutão que não vos está a ajudar, sobretudo ao longo deste mês de março, mas abril, maio, junho, as coisas vão ser, se calhar, com outro tipo digamos, de horizonte. Os 21 de outubro estão bem. E para terminar, 22 e 23 de outubro. Reparem como é que às vezes um dia muda. Para uns é bom, e aliás eu digo, 21 de outubro é positivo, mas 22 e 23 de outubro vão ter alguns problemas, vão se sentir se calhar menos harmoniosos, menos serenos, com maior insatisfação ou com maior sensação de que os outros não lhes dão a força que eles ou não lhe fazem os elogios que eles tanto merecem. Bom, posto isto, vamos entrar nas previsões do signo de Escorpião. Deixa-me lá ver como é que estamos em termos de hora. Já estamos há 50 minutos a trabalhar, portanto, a fazer este direto. E. Obviamente que há muito mais informações que são dadas fora deste direto. Está aqui, vai passando aqui nesta pantalha, como dizem os espanhóis, ou seja, neste ecrã, as várias redes sociais nas quais nós, eu e o meu realizador e as pessoas que trabalham comigo, nos movemos e que vamos, no fundo, dinamizando praticamente todos os dias. Há vídeos novos, já sabem que se inscreverem, isto ajuda-nos e contribuem para, digamos, é um estímulo extra que nós precisamos de ter. E, bom, além do YouTube, temos o Facebook, temos o Instagram. E o YouTube tem uma coisa muito interessante, é que eu até dou aulas de astrologia através dos meus vídeos, são 600 e tal, quase 700 vídeos que neste momento estão operacionais, estão acessíveis e podem subscrever e até fazer lá o sininho que toda a gente fala. E se fizerem o tal sininho ou se puserem lá o tal sinal, vão ser, no fundo, alertados quando há postagens de novos vídeos. No meu canal YouTube tem previsões semanais, tem aulas de astrologia, tem relacionamentos afetivos, ajuda-vos ou ensina-vos como é que calcular o vosso ascendente. Portanto, e o ascendente é importante, como eu há bocado vos disse, porque quem tiver os tais ascendentes, repito, touro, virgem, escorpião, sagitário, capricórnio ou peixe, quem tiver algum destes signos como ascendente, o ano vai ser bastante mais positivo e naturalmente este mês de março. E temos até há uma série de vídeos no YouTube que eu gosto muito, que foi quando eu tive a analisar o mapa astral, o mapa astrológico, o horóscopo, o mapa do céu, de pessoas bastante conhecidas. E eu tentava sempre descobrir a parte mais oculta da personalidade dessas pessoas que nós conhecemos, da televisão, do rádio, da poesia, da escrita. Margarida Rebelo Pinto, estou-me a lembrar, Joaquim Mochique, João Baião. Portanto, são imensas pessoas que eu fui fazendo o horóscopo. Aliás, os horóscopos das pessoas conhecidas que eu fiz em várias revistas de televisão, etc., são quase 400. São quase 400, digamos, artigos, observações, análises astrológicas da personalidade e da maneira de ser de pessoas que nós todos conhecemos, algumas até, infelizmente, já desaparecidas. Como o Artur Agostinho, o Hermano Saraiva, portanto, são o professor. Portanto, são pessoas que eu ainda tive o grato prazer de poder falar com elas e fazer-lhes o horóscopo e ver até que ponto é que eles concordavam ou não com aquilo que estava marcado no seu horóscopo.
Posto isto, vamos para Escorpião. O Escorpião, de uma maneira geral, tem um ano bastante positivo e por isso o mês de março não é exceção. Eu diria que apenas os nascidos a 24, 25 de outubro têm o Saturno a desfavor, portanto vão se sentir mais sós e incompreendidos. Portanto, vai ser um mês um bocadinho mais frio, menos intenso, mais de espera, sensação de que querem uma coisa que não vão conseguir, vão ter que esperar, há atrasos, há dificuldades, há contratempos. No entanto, 26 de outubro já não. Reparem como é que de um dia para o outro as coisas, dentro do signo, as coisas já podem variar. Os 26 de outubro, por princípio, têm um mês bastante mais positivo e ainda muito positivo. Não, por acaso não é, é mais instável. 27, 28, 29 de outubro vão ter o Urano contra. O Urano contra vai-lhes dar situações de inesperados, tensões ou até tensão alta, enervamento, coisas inesperadas que vão poder estar contra eles ao longo deste mês. Mas isto vai passar rapidamente, porque em maio, junho, julho as coisas já vão ser completamente diferentes. Depois há aqui um grande grupo, que são os nascidos entre 30 de outubro e 10 de novembro, que vão estar muito bem, portanto vão estar dentro da sua pele. Portanto, a pele do escorpião é uma carapaça e, portanto, vão estar resistentes, intensos, apaixonados, secretos, estrategas, etc. Portanto, as vossas características estão a funcionar em pleno. Repito, para os nascidos entre 30 de outubro e 10 de novembro. E depois entramos aqui numa onda muito, muito positiva, que são os nascidos entre 11, 12, 13... Bom, olha daí para a frente. Portanto, entre 11 de novembro e praticamente 22 de novembro, são os mais beneficiados deste mês. São os escorpiões mais beneficiados ao longo deste mês. Os 11, 12 e 13 de novembro, porque vão ter ideias, sensibilidade, intuições, telepatias, coisas que lhe vão contribuir para a sua melhoria, para o seu amor próprio. Os de 14, 15, 16 de novembro até podem pedir um aumento, ou podem fazer um projeto novo, ou podem fazer uma viagem sem perigos, uma viagem de descoberta de novos horizontes, novas sabedorias, novas circunstâncias que podem vir ter convosco a vossa existência. Depois, os 17, 18 e 19 de novembro são talvez dos escorpiões mais beneficiados ao longo deste mês. Isto porque paixão, concentração, capacidade de mudança, capacidade de resistência, as coisas contra que podem acontecer aos nascidos a 17, 18 e 19 de novembro, eles vão estar tão resistentes que aquilo vai resvalar e até se calhar vão tirar partido de algumas dificuldades que podem vir a sentir ao longo deste mês. E por outro lado, os de 20 estão bem, os 20 de novembro, e muito bem os 21 e 22 de novembro, porque têm Saturno a favor. Quando o Saturno está a favor, estamos em condições de poder fazer planos de longo prazo, nomeadamente a nível profissional, mas também não quer dizer que esses planos de longo prazo não possam ser a nível afetivo, amoroso, casamentos, uniões, conjugalidade, fazer parcerias com alguém, com sócios, etc, etc. Portanto, todas as relações com os outros vão ser beneficiadas e, sobretudo, os 21 e 22 de novembro podem contar com segurança e estabilidade na relação com os outros. Vamos já imediatamente para Sagitário. Os sagitarianos estão muito bem, são 3 dias apenas em 30, portanto, são pouquíssimos, são 10% dos sagitarianos é que vão estar apenas mais sensíveis. Passo já a dizer quais são. 11, 12 e 13 de novembro vão andar um bocadinho mais decepcionados, mais confusos, mais desorientados. Querem uma coisa, mas já não querem. Depois querem fazer uma viagem, já não os deixam. Depois já não vem o visto, ou não vem a autorização, ou não vem a viagem. Portanto, há confusões, desilusões, sensação de que não era aquilo que queriam. Portanto, há aqui uma espécie de vaga de instabilidade ou de variação do humor para os nascidos entre 11, 12 e 13 de dezembro. Por outro lado, todos os outros estão bem. E especialmente bem estão os 23 e 24 de novembro. Porquê? Porque Saturno está a favor. Saturno são os projetos de longo prazo, realismo, capacidade de boas relações com as chefias, com a autoridade, com projetos que vão levar muitos anos a fazer, mas que vão
culminar certamente num grande êxito. Portanto, de uma maneira geral, bem geral, portanto, 90% dos sagitarianos vão sentir um mês de março em beleza. Bom, Capricórnios. Os Capricórnios, de uma maneira geral, aliás, como eu já tinha dito, eles estão no grupo dos mais favorecidos ao longo de 2020, portanto, o mês de março não vai ser exceção. Desta feita, os 22, 23 e 24 de dezembro estão bem, estão com seguros das suas capacidades, estão com capacidade de realização, de realismo, com capacidade de poderem contar com os seus melhores talentos ao longo do mês de março. Muito bem estão os 25, 26 e 27 de dezembro, porque vão encontrar saídas para situações que os estão a limitar ou a oprimir. Por acaso, o Gosha é de 25. Portanto, sei porque, como é o dia de Natal, não me esqueço. Portanto, porque eles têm Urano a favor. E Urano a favor é descobrir novas saídas para situações que podem sentir como limitativas. Portanto, se os de 25, 26 e 27 de dezembro sentirem algumas limitações ao longo do mês de março, é um mês muito bom para fazer novos projetos e saltar, fazer coisas novas, diferentes, criativas, etc. Há um grande grupo que é de 28 de dezembro a 8 de janeiro, que também estão bastante positivos, com grande capacidade de realização, tanto do ponto de vista amoroso como do ponto de vista profissional. E depois, muito, muito bem, estão os nascidos entre 9 de março e 9 de janeiro a 14 de janeiro. Estes vão estar com bem mais ou excelente. Depois, apenas os 15, 16 e 17 de janeiro estão num período delicado. Se calhar já deram por isso. Já o ano passado houve meses com alguma sintomatologia de fragilidade, queriam fazer umas coisas e foram contrariados, não conseguiam levar a sua avante. E, portanto, é possível que ao longo do mês de março possam sentir alguns impedimentos, dificuldades, mas não quer dizer que não se guardem para que no futuro possam dar a volta por cima. Portanto, estes são talvez dos capricornianos, todos os capricornianos, aqueles que vão estar mais vulneráveis. Eu recordo 15, 16 e 17 de janeiro. Depois entramos aqui, o 18 de janeiro já é positivo. Reparem às vezes como é que de um dia para o outro já as coisas, os 17 de janeiro vão estar um bocadinho delicados, os 18 de janeiro já vão poder ter um mês bastante positivo. Os 19 e 20 de janeiro, se sentirem sós e abandonados, têm que pedir ajuda. Muitas vezes os capricórnios não gostam de pedir, porque pedir é para eles mostrar a sua vulnerabilidade. Pois bem, pelo contrário, eu diria que os 19 e 20 de janeiro precisam de aprender a pedir, porque senão os outros veem-nos como fortes e, portanto, não lhes vão dar aquilo que eles vão precisar de receber. Não se esqueçam que também no canal YouTube nós temos as combinações amorosas. Aliás, no próprio livro também chama-se Guia, portanto, Previsões para 2020, Astrologia e Guia do Amor, por uma razão. É que boa parte do livro, praticamente um terço do livro, é justamente a falar dos relacionamentos ou da melhor capacidade de poderem tirar partido das relações entre carneiro-touro, touro-gêmeo, gêmeo-escorpião, escorpião-leão, etc, etc. Qual é, digamos, o lado mais positivo e menos positivo dos relacionamentos dentro do signo. Por essa mesma razão há muitos vídeos sobre o amor, como conquistar no carneiro, como conquistar no touro, como é que é uma relação com gêmeos, que no fundo é duplo, é uma relação com duas pessoas ao mesmo tempo, quase às vezes. Portanto, como é que o que esperar de um enamoramento ou de uma relação com um leão, com um virgem, balança, etc, etc. E, portanto, como é que cada um se pode comportar ou que se comporta tanto no amor como na profissão, etc, etc. Mas, sobretudo, há aqui uma parte interessante que é as compatibilidades astrais que vêm aqui no livro, e também há vídeos a falar justamente, porquê? Porque se baseiam nos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Portanto, da complementaridade destes elementos nós podemos também tirar bastantes ilações, e tudo isso está explicado. Aliás, há uma coisa muito interessante, que eu fiz uma aplicação gratuita, acessível a todos, no Sapo Astral, e portanto, e justamente no canal YouTube, ensina-vos
a poderem descobrir como é que é a relação do vosso signo com a vossa cara metade, ou com o namorado, ou com a namorada, ou com o amigo, ou com a amiga. Portanto, quais são, digamos, as vantagens e as desvantagens, as facilidades e as dificuldades que vão poder ter na relação com os outros signos. Bom, posto isto, vamos falar do Aquário. De uma maneira geral, 1, 2, 3, 4, 5, só 5 dias em 30. Portanto, é bastante pouco, são um pouco mais de 10%. Portanto, só 5 em 30 dias dos nascidos sob o signo de Aquário vão ter algumas dificuldades e no fundo, são só os do princípio do signo. Os nascidos a 21, 22, 23, 24 e 25 de janeiro vão ter um mês bastante mais instável, falta de paciência, instabilidade, querem uma coisa, não querem outra, vão se sentir pouco apoiados, pouco entendidos, pouco, digamos, estimulados a conseguir, no fundo, atingir os seus objetivos. Por outro lado, de 26 de janeiro em diante, é só mais. Olhem lá. Estão a ver? Aqui, desde aqui até ao final do signo, só há sinais positivos. E quando aparecem estes sinais positivos, quer dizer que as características do signo, e quais são as características de Aquário? Poder criativo e inventivo, de relacionamento com amigos, ideias novas, inovadores, inventores, os grandes inventores deste mundo, o próprio Júlio Verne, o Thomas Edison, portanto, todos os grandes criativos e inventores deste mundo tinham ou ascendente Aquário ou o Urano, que é o planeta de Aquário, muito forte no seu horóscopo, ou eram mesmo do signo de Aquário. Portanto, há um poder criativo e inventivo que não vai poder faltar aos nascidos entre 26 de janeiro e 19 de fevereiro. E por fim, vamos falar do signo dos peixes. Já estamos com 65 minutos de direto, portanto temos ainda se calhar tempo para responder a algumas perguntas que me possam colocar. Portanto, aquilo que eu às vezes gosto mais de responder será pessoas que às vezes não sabem qual é o seu signo, estão no final de um signo no começo do outro, etc. Portanto, vou tentar ver quais são, no fundo, as respostas que vão poder ser mais positivas para mais gente de que nos está a ouvir. Já estão a dizer-me que é grande o número de pessoas que nos está a acompanhar. É curioso porque depois destes diretos acabarem, normalmente eu vou vendo e depois às vezes são 38, 40 mil, portanto este vídeo chega, normalmente estes diretos chegam a largas dezenas de milhares de pessoas, o que me deixa bastante realizado e bastante feliz. Isto quer dizer que cada vez mais há pessoas que gostam, acreditam e gostam e partilham este gosto pela astrologia, que tanto me ajudou a mim como ajuda muitas das pessoas que estudam astrologia. Porquê? Porque quando eu analiso o meu horóscopo percebo melhor porque é que eu sou assim, porque é que eu sou como sou. E esse gostar mais de mim ou conhecer-me melhor dá-me mais capacidade de perceber como é que eu vou fazer esta corrida, como é que eu vou fazer esta viagem, que é a própria vida. Portanto, se devo fazê-la mais depressa, mais devagar, com mais projetos, menos projetos, portanto, isso tudo está no nosso horóscopo e tanto os meus alunos de astrologia sabem, aliás, estão abertas inscrições para os cursos de astrologia presenciais que se verificam em Lisboa, num sítio bastante central, portanto, basta entrar em contacto connosco, os nossos contactos telefónicos estão também no canal YouTube, estão na descrição dos vídeos, está em todo lado, as horas e os dias em que nós podemos ser contactados e se houver pessoas interessadas em aparecer ou estar presentes no nosso curso de astrologia, podem se inscrever ou fazer-nos saber isso, ou até depois, a curto prazo, vou fazer também um curso de tarot que é feito em dois grupos, portanto, 2 fins de semana, os arcanos maiores, os arcanos menores, etc. Bom, quanto aos peixes, eles são dos mais beneficiados neste ano e, portanto, este mês de março vai ser especialmente positivo. Aliás, é o mês do próprio signo dos peixes e, portanto, mas positivo de uma maneira diferente de acordo com o dia de nascimento.
20 e 21 de fevereiro, muito bom. 22, 23 e 24 de fevereiro, excelente. Ideias, projetos, independência, renovação, invenção, ares novos, ventanias, mudanças, coisas muito positivas podem esperá-los ao longo deste mês de março. Depois há aqui um grande grupo que é de 25 de fevereiro a 8 de março, vão estar com as suas faculdades naturais exacerbadas, reforçadas, intuição, telepatia, capacidade de entendimento dos outros, inspiração, escrevam, dediquem-se mais a tudo o que é arte, criatividade, filosofia, religião, espiritualidade, vão estar na mão de cima. Depois, 9, 10, bom, daí até ao fim, de 9 de março, de 20 de março, estão excelentes. É que nem é bom mais, é bom mais, ou mesmo excelente. Portanto, 9, 10 e 11 de março têm Neptuno a favor, portanto, intuições, telepatias, sensibilidade, capacidade de adivinhação, se calhar até vão sentir números ou ver números que podem vir a ser importantes na vossa existência. Depois, sorte e capacidade de realização para os nascidos a 12, 13, 14, 15 de março e depois, e cumulativamente, portanto, ao mesmo tempo, os 15, 16 e 17 de março vão estar com uma força extraordinária para renovar coisas que não estão bem situadas e bem sensibilizadas na vossa existência. Por fim, 18 de março está bem e muito bem 19 e 20 de março, porque vão poder fazer, olha, 19 de março é o Herman e a São José Lapa, por exemplo, como estou a lembrar, portanto, vão poder fazer projetos de longo prazo, projetos novos, capacidade de se dedicar a situações que ainda não era tempo de poderem dedicar-se. Vou pedir agora aqui ao meu realizador que me ponha só a correr algumas das perguntas que me fizeram, por favor, que é para eu tentar ver se há alguma pergunta astrológica que eu possa responder ainda neste direto. Temos ainda alguns minutos e, portanto, vou ver se há aqui alguma, uma, duas ou três perguntas que possa ser interessante a nível de poder responder. Não é que todas as perguntas são interessantes, mas que possam beneficiar da resposta um maior número de pessoas. Portanto, está aqui a passar o Instagram. No Instagram nós temos várias áreas. Eu faço, como algumas das pessoas já sabem, gosto de fazer astrologia, gosto de escrever, gosto de fazer decoração, faço turismo, faço pintura. Portanto, há muitas áreas, gosto muito de música. Portanto, há tantas capacidades e tantas áreas de vida que me interessam e por isso todas elas eu espelhei no meu Instagram e, portanto, aliás, através de diferentes canais. Portanto, há um dedicado mais à parte artística ou criativa, outra mais à parte astrológica, outra mais à parte decorativa ou até mesmo ao turismo. Bom, boa noite, Paula Pereira, Alexandre Almeida, olá, Zulmira. Há muito tempo, pelo menos há 15 dias que a gente não falava. Mafalda Duarte, Amor em Março. Ora bem, é assim, estes diretos, segundo, reparem, isto é um convênio que eu faço com a Selfie. Nós planeamos fazer um trabalho, temos um projeto, eu não posso fugir também muito àquilo que eu prometi e combinei com a Selfie. Portanto, era mais sobretudo fazer previsões de uma maneira geral para o signo. No entanto, Zulmir, eu lembro-me que é Gêmeos e, portanto, veja, anda um bocadinho para trás, veja o seu dia de nascimento e como é que vai estar. Porque se foi daqueles Gêmeos que eu contemplei com mais ou mais, a parte afetiva está incluída naturalmente. Marta Simões, muito obrigado. Margarida Augusto, Helena Ramos, portanto, já falei na casa de Helena Ramos. Boa noite, sou Sagitário de 22 de dezembro. Neste caso, ouvi a previsão para Capricórnio. Por isso mesmo, porque há uma razão, e isto é uma dos pontos. Olha, é assim, é que 22 de dezembro, eu vou explicar isto, que isto é um assunto
que toca a muita gente. 22 de dezembro. Vou explicar. O 22 de dezembro. O 22 de dezembro, em 3/4 das pessoas que me estão a ouvir, são Capricórnios e não Sagitários. 22 de dezembro. O 21 de dezembro, na maior parte dos casos, ainda são Sagitários. Isto são 3 em 4. Portanto, só, digamos, são 3/4 das pessoas nascidas em 22 de dezembro, para mim, são mais Capricórnios do que Sagitários. No entanto, para ver se ainda pertencem aos 25%, ou portanto naquele quarto, que pode ser do signo de Sagitário, tenho mesmo que fazer a carta astral, ou até, se forem à tal aplicação que eu tenho no YouTube, onde calcula o vosso ascendente, se puserem o dia e a hora de nascimento, aquilo que sai lá como resultado da aplicação já vos dá o vosso signo rigoroso. Portanto, neste caso, se for à nossa aplicação para ver o ascendente, vai perceber se já é Capricórnio ou se ainda é Sagitário. Mas nestes casos, nestes dias de transição, quem nasce nestes dias de transição tem, como saber o ascendente de cada signo. A Carla Nunes está-me a perguntar, ora, para saber o ascendente de cada signo tem 12 ascendentes. Todos os 12 signos têm 12 ascendentes. Portanto, há 144 hipóteses diferentes de todos nós. E isto depende da hora de nascimento. Com cada 24 horas passam 12 signos no ascendente. O ascendente é o horizonte. É o sítio onde nasce o Sol. Portanto, eu estou a apontar para ali porque é mais ou menos naquela direção que nasce o Sol. E, portanto, nasce o Sol e nasce o tal ascendente. Portanto, durante 24 horas passam no ascendente 12 signos. Portanto, de 2 em 2 horas, mais ou menos, muda o ascendente. Portanto, uma pessoa que nasce ao meio-dia ou às 4 da tarde já tem outro ascendente. Se calhar meio-dia e 2 da tarde já tem, se calhar, um ascendente diferente. Se não tiverem, ou se os vossos pais não se lembram da vossa hora de nascimento, basta pedirem um certificado de nascimento, porque é obrigatório, é de lei, quando foram registar as crianças, quando vos foram registar, terem informado a pessoa do registro, da repartição, qual era a hora em que nasceu. E normalmente a pessoa, quando foi registada, passou uma semana, 2, 3, a pessoa lembrava-se muito melhor do que 20 ou 30 anos depois. Eu sou Sagitário, a Helena Ramos diz, fiz o mapa astral consigo, nasci em Lourenço Marques. Atenção, neste caso, aquela aplicação que eu falei que está no YouTube, só dá para quem nasceu no Portugal continental e ilhas. Quem nasceu no resto do mundo também pode aceder a um outro canal, que é o astro.com, que escolhem a língua em português, francês, inglês, etc. E, portanto, podem calcular qual é o vosso ascendente. Portanto, é mais complexo do que recorrer à minha aplicação que está descrita no YouTube, mas vão saber da mesma maneira qual é o vosso ascendente, sobretudo se nasceram em qualquer parte do mundo, Angola, Moçambique, etc, etc. Muito obrigado, Alexandre Almeida. Cláudia, olá Cláudia. Sigo sempre procuradoso, muito obrigado. Carla Nunes também. Fico-vos muito agradecidos por me estarem a seguir nesta maratona. Nós já fizemos isto 3 vezes, portanto, já fizemos o janeiro, fevereiro, agora foi a vez de março. Na próxima semana já vamos começar a anunciar qual é o tema que vamos abordar no próximo Selfie Astral, que é de hoje a 15 dias. Se as coisas estiverem bem, se não houver grandes problemas por aí, se não houver grandes insatisfações ou problemas gerais. Portanto, de hoje a 15, quarta-feira, 9 horas da noite, vamos estar disponíveis para mais um Selfie Astral. Eu agora estão-me ali a fazer uns sinais para uma série de coisas que eu vou ter que dizer. Sim, por acaso. Partilha e é assim, coloquem-me questões. A Selfie Astral, com quem eu trabalho e com quem eu fiz esta partilha, esta sociedade,
esta parceria, propõe vários temas. Mas, de acordo, e reparem, há um grupo grande que é os amigos no Facebook, os amigos do Selfie Astral. Portanto, o link desse grupo está aqui justamente na descrição do vídeo e no próprio YouTube. Portanto, se filiarem, se inscreverem no grupo dos amigos do Selfie Astral, vão poder... deem-me as vossas opiniões e quais são os temas que gostavam de ver tratados aqui. Eu faço astrologia por muito gosto, claro que depois faço pintura e isto e aquilo outro, mas no fundo a astrologia ocupa a maior e a grande parte, a grande fatia da minha capacidade de realização e, portanto, adoro dar aulas e, portanto, peço-vos para colocarem as vossas questões e darem-me ideias. Dizer, olha, eu gostava de ver tratado este assunto assim, assim, assim. Portanto, sobretudo coisas que possam depois também interessar aos outros que nos estão a seguir, está bem? Portanto, gostava de que falasse sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro. Se não, eu e a Carla, que é a Kátia, a pessoa que no fundo, com quem eu trabalho neste projeto, vamos encontrar, e com o Francisco, que é o nosso realizador de serviço, vamos encontrar um tema que certamente seja interessante para todas as pessoas que nos vão seguir de hoje a 15 dias. Espero, portanto, que seja um mês de março bastante positivo. Aliás, por tudo aquilo que eu disse, reparem que 80% a 90% dos casos vai ser um março muito positivo para a grande maioria das pessoas. São muito poucas. Às vezes num signo tem 3 ou 4 pessoas com dificuldades, no outro signo tem 7 ou 8 ou 9 ou 10, portanto não é mais do que isso. Portanto, este mês de março promete ser um mês bom, melhor que fevereiro, de uma maneira geral, e portanto, e como é o mês em que vai nascer a primavera, vamos esperar que esta nova primavera traga felicidades, realizações e tudo de bom para vós ao longo dos próximos 30 dias, pelo menos. Mas daqui a 15 dias cá estaremos outra vez com lugar marcado às 21 horas. Muito obrigado.